E você se sente pobre, classe média ou rico? Veja esse vídeo, já curte, compartilha com todos os seus amigos, segundo o estudo que eu levantei. Porque, segundo o IBGE, quem ganha entre 3 a 8.500 é considerado classe média. E isso é uma baita de uma farsa. Mas eu fiz aqui um estudo real da realidade da vida contra o sistema com cada categoria. Eu destaquei 10 classes sociais, sendo delas 5 classes dentro da própria pobreza. Dentro da pobreza existem 5 classes. E eu vou destacar 8 das principais classes sociais que existem no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil. Então ficou definido assim: abaixo de R$ 3.000 por mês. Isso pode variar de acordo com a administração financeira da pessoa. Quanto melhor bem administrado, por mais que ganhe pouco, é lógico que a pessoa vai ver um pouco melhor. De 3.000 a 5.000, eu considero muito pobre. De 5.000 a 8.500 reais por mês, pobre, apenas pobre. Entre 8.500 até 13.000 reais, é um pobre médio. Acima de 13.000 reais por mês, é o pobre que ganha bem, que pode dar até uma certa sensação de riqueza, mas mesmo assim a pessoa eu classifico como pobre. E agora eu vou explicar uma coisa que no pobre que ganha bem, que serve para todas as categorias, desde o mais pobre até o mais rico. Esse estudo foi feito para pessoas que estão formando a vida. O que é formando a vida? São pessoas que têm provavelmente abaixo de 45 anos de idade e estão comprando casa, carro, móveis, pagando parcelamentos. Então seria esse valor. Caso seja uma pessoa de 60 anos de idade que já tem a vida formada, então não seria 13 mil. Se a pessoa ganhar 8 mil reais, isso aqui é livre, tá? Não é no Elite. As pessoas têm que ganhar isso aqui livre de desconto, imposto de renda e livre também de FGTS se for CLT. Então, se a pessoa já tiver a casa própria, então 8 mil reais a pessoa já seria um pobre que ganha bem. Mas eu estou referindo-se naquela pessoa que está formando a vida, ou seja, comprando uma casa e comprando carro. Deixei a tabelinha para vocês verem o custo mais ou menos, né, no exemplo do pobre que ganha bem, mas serve para até qualquer outra categoria. Agora, um classe média baixa, para mim, ele já está anos-luz de distância de qualquer categoria de um pobre. Por quê? Porque para mim, quando eu penso sobre um classe média, já começa com certos custos básicos que qualquer categoria de pobre não conseguiria alcançar. Como, por exemplo, um classe média que seja baixa, ele teria condições, por exemplo, de colocar 1, 2 filhos ou mais numa escola particular. Que cada criança, aqui na minha cidade, que é uma cidade boa, vamos dizer assim, Limeira, o custo médio vai ser de mais de 2 mil reais por mês, chegando até quase 2.500 ou mais em tempo integral. E outra, um classe média baixa, ele não vai ficar choramingando, pedindo desconto, nada. Ele tem condições de fato de pagar. Então só, imagina assim, 2 crianças, seria 4 mil reais por mês. Além disso, ele teria condições de pagar uma empregada doméstica, como também teria condições de pagar uma faxineira que seja. Então você coloca mais um custo de uns 4 mil reais. Outra, ele teria condições de morar num condomínio, assim, de luxo, ou num condomínio mais simples, e pagar só a taxa de condomínio ali, de segurança, sei lá eu que, eu não faço nem ideia por ser pobre do custo de um condomínio. Mas eu acredito que os condomínios mais baratos devem passar brincando aí de 1.500 a 2 mil reais por mês. Então só essas taxas básicas já dá um salário de um pobre que ganha bem. Além disso, um classe média, ele teria condições, por exemplo, de viajar sem fazer falta para Orlando, para Paris, até mesmo para Dubai, se ele quiser. Talvez não consiga ir todo ano, mas consegue ir com uma certa frequência. E a pessoa teria que ter pelo menos 2 milhões de reais em patrimônio. Se vocês duvidarem de mim, acesse o canal do Tecar, que ele mesmo fala sobre isso, sobre emergentes. E o que ele fala realmente é verdade. Eu concordo mais ou menos. Então a pessoa teria que ter pelo menos 2 milhões de reais em patrimônio. Sendo isso, 500 mil reais em conta corrente, que pode ser ou dinheiro, rendendo juros todo mês, ou pode ser também em ações ou qualquer outro investimento. Além disso, os carros, entre carro e imóveis, em torno de uns 500 mil reais mais ou menos, e a casa da pessoa avaliada mais ou menos em 1 milhão, provavelmente no condomínio. É lógico, a pessoa não precisa provar nada para ninguém, mas se a pessoa quiser morar nesses lugares, ela tem condições de sobra de fazer isso sem fazer falta. Além do mais, o salário de um classe média baixa teria que ser de no mínimo 30 mil reais por mês. Agora, falando sobre um classe média alta, seria um salário de aproximadamente uns 50 mil reais. O patrimônio tem que ultrapassar ali em torno de uns 3 milhões, porque só em conta corrente eu consideraria em classe média alta mais de 1 milhão e 500 em conta corrente. E outra, uma pessoa que já é classe média alta, ele teria acesso a alguns carros de super luxo, tipo um Porsche, uma Ferrari, coisa do tipo. No caso, classe média baixa, ele ia acessar no máximo ali uma RAM, ou talvez uma BMW, por exemplo. Então, tipo assim, o classe média alta já teria esses acessos. Se o vídeo não ficar muito extenso, um rico, para mim, eu acho que passaria de 100 mil reais só de salário, sem falar os patrimônios. Patrimônio, eu acho que teria que ter pelo menos na faixa de só em conta corrente, de no mínimo uns 2 milhões entre conta corrente, investimento em ações ou qualquer outra coisa. É dinheiro assim digital, eu quero dizer. Mas a casa. Aí a mansão do classe média baixa pro rico vai muito de escolha de pessoa, não vai mudar muita coisa. Pode ser tanto a mansão de 1 milhão como uma mansão de 4 milhões, mas assim, principalmente em termos de luxo, que nem carro, por exemplo, um rico vai ter acesso facilmente a uma Ferrari, a uma Porsche, uma Lamborghini, qualquer um desses carros de luxo, uma casa na praia, e assim por diante. Então, a grande maioria das pessoas que tem esse salário, por exemplo, de um pobre que ganha bem, que é acima de 13 mil,
não são funcionários, a maioria são empreendedores. Porque você seja CLT ou PJ, eu sou bem isso aí, somando a renda do marido e da mulher, por exemplo. Pode ser, não importa como que seja a soma, só tem que dar essa renda livre. Então, dificilmente alguém com funcionário tem essas rendas. A cada 1.000 pessoas que trabalha, seja PJ ou CLT, em torno de mais de 900 não ganha esses salários. Vão ganhar tudo, os que estão ganhando mais bem, estão ganhando no máximo aí na faixa de 6 a 7 mil reais livre por mês. Então, quem está como pobre que ganha bem, provavelmente é porque a pessoa é um empreendedor. Para finalizar, qual dessas categorias você gostaria de estar? E vai uma frase que eu inventei. Para você, principalmente que trabalha para os outros, que é o caso meu, e você trabalha na indústria ou no comércio e ganha muito pouco, que a maioria dos brasileiros ganha, 70% ganha menos de 3 mil reais por mês a família, não existe esforço sem uma grande oportunidade. Antes do esforço, tem que ter uma grande oportunidade. Se eu tiver errado, basta você andar no chão de uma fábrica, que as pessoas ganham 1.800 reais por mês na carteira, e aquelas pessoas que se matam de fazer hora essa, vê sequer se ela tem acesso à casa própria e o carro. Antes do esforço, tem que ter uma grande oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Se você não ganha, meu filho, pelo menos 13 mil reais livre, somando sua mulher e o seu salário, não se mate de trabalhar. Não dedura, não entregue seus companheiros de trabalho. Entendeu? Faça o seu, mas sem se matar e sem ser um imbecil. Porque você viu que se você ganhar menos do que isso, vai demorar muitos anos para você ter sequer o básico. No caso do pobre que ganha bem, o meu estudo foi simplesmente de uma vida simples, uma casa boa, acabada e um carro tipo um Argo, quitado, por exemplo. Eu não falei de nada de luxo. E para você ter acesso a isso, pagar a parcela da casa. E isso eu nem considerei se for um terreno, porque se for um terreno é pior ainda, que você tem que pagar o terreno, mais material de construção, mais o pedreiro. Que na minha cidade e na maioria do Brasil, o pedreiro se tornou mais caro sequer do que o próprio terreno, entendeu? Do que o material de construção, quer dizer. Então pense bem antes de você ferrar um companheiro de trabalho, porque essa é a realidade da desigualdade do Brasil.